Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Com Wilma Farias e Maiara Angel. Boa tarde, telespectadores e ouvintes da Rádio Ceará News. Está começando mais um Prosa Cultural. São 5 horas em ponto. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Ceará News, começando mais um programa. Hoje a gente vai falar sobre teatro. Teatro, literatura, temos convidados, temos um debate hoje super legal para a gente fazer e para a gente entender um pouquinho melhor. E aqui do meu lado, comigo, mais um dia, Wilma Farias. Oi, Will. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que estão as coisas? Estão ótimas. Hoje o dia tá maravilhoso. Não é? Dia bonito, todo dia mundo de bonito, batom vermelho. ensolarado, exatamente. Conta aí pra gente com quem é que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente tá aqui com o Luiz Carlos Shinoda. Ele é ator, diretor teatral, fundador e membro do Cangaias Coletivo Teatral. Shinoda é natural de Maracanaú e ele é formado em licenciatura em teatro pelo Instituto Federal do Ceará. Ele dedica-se profissionalmente ao teatro desde 2009 e atualmente é coordenador do curso livre de práticas teatrais realizado pelo Cangaias Coletivo Teatral. Shinoda, ele está aqui hoje para a gente conversar sobre a peça Na Colônia Penal, que vai estrear hoje às 20 horas no Teatro Dragão do Mar. É isso, Shinoda? É isso mesmo. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo à Rádio Ceará Wilma, News. obrigado, Maiara. Estamos felizes aqui com a sua presença. A gente também, obrigado pelo convite. Vamos lá conversar. Vamos nessa. Então vamos começar hoje falando sobre a peça que vai estrear hoje, Tudo Na bem. Colônia Penal, que é uma peça que está há 2 anos em circulação, é isso? Isso mesmo. Na Colônia Penal é uma obra de Franz Kafka. Na verdade, a primeira adaptação Sim. da obra aqui no estado. E um dos interesses em desenvolver esse projeto foi justamente o ineditismo da obra, né? O Kafka, ele é um autor tcheco, Sim. e ele, do início do século XX, tem uma escrita muito forte, que fala muito sobre a sociedade, Sim. sobre essa relação do homem. Então, ele nos despertou um interesse logo de cara em desenvolver o projeto em cima do Kafka por esse desejo de falar sobre o homem e a sociedade contemporânea, né? Sim. Relacionado aos sistemas burocráticos, as relações de poder e essas coisas. Toda uma crítica também a esse sistema, né? Isso, E exatamente. essa peça, ela tem dramaturgia do Rafael Barbosa Isso. e também a tua direção. Pois é, o Rafael Barbosa, nós chamamos ele para fazer a dramaturgia do espetáculo, porque a gente se inspira na obra do Kafka, mas a obra do Kafka é uma literatura, né? Essa novela do Kafka, e a gente chamou o Rafa, que é um dramaturgo cearense, um dramaturgo jovem, mas que está muito conhecido aqui no estado e também no país. A gente chamou ele para contar, para colar junto no projeto, né? Então o Rafa, ele fez a adaptação da obra, ele transformou a obra de conto, de novela para teatro, para Sim. dramaturgia. O Kafka, só pra gente contextualizar mais ainda, ele é um dos escritores mais influentes do século XX. Conta pra gente como que foi pra vocês esse processo de adaptação, dos ensaios também. E até de escolha E de também, né? escolha. Porque não é um nome muito comum Sim. da dramaturgia, né? É muito conhecido na literatura e tudo. Mas conta pra gente também, fora o que a Wilma perguntou, acho que é interessante também a gente saber um pouco de como é que foi esse processo de escolha do porquê o Kafka, né? Então pronto, o processo começou em 2015, né? Já tá com tá com 3 anos. A gente estava querendo montar um novo espetáculo adulto do grupo e a gente meio que jogou as cartas na mesa para o que seria essa nova montagem, né? Então a gente foi escolhendo vários textos. E o desejo do grupo era falar um pouco sobre a questão do homem e essa relação com o sistema, essa relação de poder e principalmente da relação do homem e essa questão mais animalesca. A gente estava chamando a atenção para que falar sobre isso, assim, o homem nessa situação mais animal. E a gente conheceu uma obra, que é uma das obras célebres do Kafka, que é o Metamorfose, Sim. que é a história do Gregor Samsa, né, que é um caixeiro viajante que sustenta a família. E ele, de um dia para o outro, ele amanhece transformado num inseto monstruoso, um inseto gigante, e a vida dele começa a mudar em relação com a família, né? Então a grande metamorfose é a relação da família, que tinha ele como filho
querido, filho maravilhoso, que começa a ser deixado de lado, começa a ser muito rejeitado, porque ele não está sustentando mais a família, porque ele, enfim, virou esse monstro, né? Então a gente começou a estudar o Kafka por essa obra. E quando a gente começou nessa obra, a gente quis, vamos desvendar o que é esse mundo do Kafka, né? Então vamos ler outras obras dele. Então a gente fez uma pesquisa de 1 ano, estudamos várias outras obras do Kafka e fomos cada vez mais mergulhando no autor e ficando maravilhado com a escrita dele, como era muito importante falar sobre essa escrita hoje, na contemporaneidade. Então a gente descobriu outras obras dele, como Carta ao Pai, como O Artista da Fome. Sim, que maravilhoso, O Artista da Fome. Isso. Ele é incrível pra gente falar dessa relação do artista Com certeza. Na sociedade certeza. contemporânea. Porque é interessante, porque é um livro que foi escrito há tempos atrás, mas ele é extremamente atual. Demais. Pra gente pensar como a gente coloca essa figura do artista de um jeito meio que... eu esqueci a palavra agora. Que é como se a gente fizesse não é paródia o sentido, mas é quase nesse sentido. Uma metáfora. Esse lugar do absurdo, ele ter que se expor a situações que não tem nada a ver, mas pelo fato de estar nesse meio da arte. Então é como se a arte fosse esse lugar do absurdo, que você tem que ser capaz de fazer qualquer coisa. Isso, então, exatamente. O Artista da Fome, ele traz muito isso, pra gente colocar esse artista nesse lugar da fome, do faminto, da miséria. E acho que a obra do Kafka, ela se torna mais atual ainda, justo que a gente vive um pouco esse tempo, né, em sociedade. Essa sociedade que é meio na miséria, meio do absurdo. E ele traz muito isso pra gente. Assim como em O Processo também, que ele trata muito dessas questões de absurdez. A gente vive em momentos de tantas irrealidades, de coisas tão absurdas, tão surreais, como no caso de ontem, que reverberou muito o incêndio do Museu Nacional. E é tão surreal a gente ver aquilo, mas Kafka, eu acho que ele conseguiu captar essa essência, essa característica da sociedade, assim. E assim, é muito interessante para vocês, como eu vejo nesse trabalho, como vocês criam esse diálogo com a literatura e tornam essa literatura encenada, né? Tipo, traz um movimento para a cena dessas questões que são pautadas, assim. Eu acho bacana. E, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa relação mesmo com a literatura, para vocês, que é algo bem forte no coletivo, assim. Quer dizer, nesse coletivo, nesse trabalho e em outros também. Então pronto, só para fechar um pouco aquele papo do Artista da Fome, né? No Artista da Fome ele tem um dom, que é jejuar durante muito tempo, né? Então meio que já tem uma analogia muito forte, muito pesada, né? Do Kafka, falando um pouco sobre essa situação do artista, essa necessidade do artista de poder fazer o seu trabalho e poder, enfim, chegar a jejuar durante muito tempo como a única demonstração do que pode fazer. Né? Então, assim, o Kafka, a gente já desenvolveu outros projetos em cima da literatura, né? A gente começou, por exemplo, a primeira obra do grupo foi o Santa e a Porca, do Ariano Suassuna. A gente montou em 2012, quando o grupo tinha uma vertente muito forte relacionada ao regionalismo, né? Tanto que Cangaias, né? Então, o grupo ele surgiu no Maracanãú, dentro de uma comunidade bem rural, assim. E a gente tinha interesse de montar a primeira obra do grupo que falasse um pouco sobre os integrantes, sobre aquela vida... A realidade de vocês, né? A realidade da gente, né? E o Ariano Suassuna, ele faz isso trazendo uma genialidade ímpar. Só ele tem. E a gente quis montar o Santa e a Porca, né? Essa obra do Ariano Suassuna. Então foi a primeira obra da literatura que a gente meio que trouxe pro palco, né? Foi uma adaptação da gente. Quem fez a adaptação fomos nós mesmos que fizemos. E que a gente começou em 2012. De lá pra cá a gente foi meio que tentando buscar se aproximar da literatura para trazer isso pro palco. Aí teve o Kafka, a gente tá montando um novo infantil, que também é uma obra literária, que é do Rafael Barbosa, um prêmio que ele ganhou ano passado pelo Sesc. Ele montou uma obra chamada O Braço do Pai. A gente tá adaptando pro Regresso de um Barquinho de Papel, que é a nova montagem infantil do grupo. Ai, que maravilha. Sai quando? Sai esse ano. Sai agora, em novembro. Ah,
massa. Já estamos aqui, já todo vapor, tá finalizando. Vamos seguindo. Vamos. Tu é o diretor da peça. Sim. Então, conta um pouquinho dessa tua trajetória como diretor, como ator, como é que se deu isso? Tá, então vamos lá. Eu faço teatro desde 2009, profissionalmente. Decidi fazer teatro. Eu quero fazer isso pra minha vida, né? Que foi depois de fazer um curso aqui em Fortaleza, que é o curso Princípios Básicos de Teatro. Me formei com um grande ator, diretor e arte-educador daqui de Fortaleza, que é o João Andrade Joca. Deixa até um abraço aqui para ele. Então, eu fiz parte desse curso, que é um curso que existe há mais de 20 anos, há mais de 25 anos aqui no estado. E a partir daí eu quis fazer teatro, assim, profissionalmente. Mas antes eu já fazia em comunidade, já fazia num grupo de teatro de bairro. O Cangás, por exemplo, surgiu como grupo de teatro amador em 2005, em Maracanaú. Mas assim, ainda meio como hobby. A gente ainda se encontrava nos finais de semana. Nós éramos um grupo de amigos que durante a semana estudávamos e no final de semana vamos fazer teatro, vamos se encontrar, vamos estar juntos. E em 2009 não, vamos fazer isso aqui pra minha vida. Aí eu comecei a dar aulas, comecei a dirigir outras peças. Eu acho que eu sempre dirigi, assim, desde a escola. Juntar grupos, juntar colegas a montar um trabalho da escola, a partir de um autor. Aí, vamos chamar aqui o Luiz para dirigir. Aí me chamavam e eu dirigia as peças. Eu acho que sempre tive esse interesse, assim, não sei. Acho que natural, de Sim. querer conduzir pessoas, de querer estar junto, de querer estar dialogando com pessoas em processos de criação. Então, aí que surgiu o meu interesse por fazer teatro, nesse curso, né? Então, em 2012 eu montei essa primeira peça, comecei a dirigir. Em 2011 eu entro na graduação do IFCE, né? Eu me formei pelo IFCE, me formei em teatro e comecei a me interessar mais por dar aula. Tanto que agora eu estou coordenando um curso, que é um curso realizado pelo Coletivo, né? Que é o curso livre de práticas teatrais, que tem esse modelo de formação de atores, né? Tanto para pessoas que querem iniciar seus estudos em teatro, como pessoas que já têm experiência em teatro, que querem se aprofundar em algumas técnicas específicas. A gente meio que vai dialogando sobre isso, né? O curso, ele dura quanto tempo? O curso, ele dura 8 meses, né? É dividido todo em módulos e o último módulo é a montagem do espetáculo. É tanto que a turma desse ano já está no processo de montagem, também para estrear em novembro. A gente está com o nome do espetáculo, já está aí na agulha. Vamos lançar até uma campanha de financiamento coletivo agora. Se chama Cadela Branca. Cadela Branca. Cadela Branca. E é sobre o quê? Pronto, Cadela Branca é uma história bem também absurda, também é uma história surreal. É a história de uma criança, que ela é criança durante toda a sua vida, que é o Diego, e que ele passa por uma série de, posso dizer assim, de situações comuns do homem, como o primeiro emprego, como o primeiro relacionamento, o primeiro amor, como a tentativa de sobreviver na violência urbana. Só que a diferença é que ele enxerga tudo isso com muita ingenuidade, porque ele não sabe o que é violência, ele não sabe o que é crueldade, porque ele é uma criança. Durante toda a sua vida, à procura do primeiro emprego, o amor e tudo isso ele descobre com ingenuidade, com pureza. Então esse é o trabalho. Então ele meio que é essa criança que está tá descobrindo as coisas da vida e ele meio que tá dentro desse mundo cruel, desse mundo cheio de cachorros ferozes, né? A gente meio que cria essa metáfora, por isso o nome Cadela Branca. Sim, bacana. Ficamos na expectativa. Tá bom. Agora, voltando um pouquinho para tua trajetória, fala do teu primeiro espetáculo como profissional, que foi o Maquinocracia, em 2009. Pronto, Maquinocracia foi o meu primeiro espetáculo, que foi justamente o espetáculo de conclusão do curso Princípios Básicos, né? É um curso de 1 ano que acontece no Teatro José de Alencar. Sim. Ele acontece de março até o final do ano, né? Então a gente montou esse espetáculo a partir dos nossos desejos, do que a gente já estava experimentando em sala. Então Joca e o curso tem uma metodologia muito própria, que é os alunos montam a própria dramaturgia, né? Então o texto final, a escolha de figurino, de cenário, de tudo, é muito a partir dos interesses dos alunos, né? Então a gente estava querendo falar um pouco sobre essa sociedade mecanicista, né? Esse foi o norte, né? Então o espetáculo tem como base esses operários que têm os seus sonhos, os seus desejos, todos frustrados porque eles têm que trabalhar, porque eles têm que estar naquela rotina, que tem naquela rotina diária de ter que cumprir o seu papel como operário. Coincidência, mera semelhança. Pois é. Aí nós encontramos outras obras, até no próprio cinema, que dialogavam com a obra, como Charlie Chaplin, com Tempos Modernos, exatamente. Que fala um pouco sobre isso. E não está muito distante, né? Depois dessa
reforma trabalhista aí, né? Meio que esses Como temas é que a estão gente todos vai? Exatamente. São temas sempre atuais. sempre atuais, exatamente. Infelizmente, mas são, né? Mas vamos falar agora de algo um pouco mais suave, né? Não tanto, Vamos falar de coisa mas, boa, vamos falar da nova técnica. Falar de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, que tu fez em 2011 pelo grupo Garajal. A gente tem até uma, a gente tem uma foto imagem. aqui, isso. Inclusive, quem estiver escutando a gente agora pelo Ceará News, né, cearanews.com.br, vale lembrar que os nossos programas ficam disponíveis na nossa página do Facebook, Rádio Ceará News, Ceará com SI, e também no nosso canal do YouTube. Vamos lá falar de Romeu e Julieta. Ah, Como o foi Romeu pra e ti fazer essa peça? O Romeu e Julieta surgiu de uma parceria incrível que eu tive em 2011 com o Grupo Garajal, que é um grupo lá de Maracanã, um grupo muito reconhecido no estado, muito reconhecido nacionalmente. É um dos grupos mais importantes que atualmente no município, né? Então, eles me convidaram para fazer parte desse projeto e foi um prazer enorme, porque era a primeira montagem, assim, de grande porte do grupo, né? O grupo ele montava muitos espetáculos, mas tinha um desejo de circular nacionalmente. Então, o grupo quis se inspirar no Shakespeare, trabalhar com Sim. Shakespeare. E eu cheguei no processo de montagem já, tipo, faltando pouco tempo para finalizar o espetáculo, né? Eles me chamaram para fazer o espetáculo. E um espetáculo de rua, um espetáculo que trabalha com Shakespeare e cultura popular, principalmente a cultura tradicional cearense, né? Bacana. Então a gente meio que Fizeram essas misturas. a gente meio que misturava essa obra do Shakespeare, né? Com os cocos, o Bumba Meu Boi, o Reisado. Maravilha. Legal. A gente trabalhava com essa, Uma tinha essa linguagem bem pegada. diferente, né? Isso, e com o circo também, que tem muito a ver com a identidade do Exatamente. grupo, né? O grupo trabalha com circo, com teatro popular, e a gente meio que queria falar um pouco sobre isso e pegou essa obra do Shakespeare. A pesquisa foi mais ou menos essa, né? Mostra a foto novamente, Mai. Que dá pra gente perceber a estrutura do espaço. Ah, A cenografia eram apenas 2 cavaletes. Aí os 2 cavaletes viravam tudo. Viravam a sacada do encontro do Romeu com a Julieta. Viravam o local onde a Julieta mora. Virava a praça. Enfim. Que é bem uma adaptação cearense Isso. de um clássico, né? Isso. Que E é foi muito ótimo. bom, porque o espetáculo dele em 2013, talvez eu erre o ano. Foi 2013, 2014, o grupo ele foi fazer parte da circulação do palco giratório. Sim. Então ele passou por várias cidades do Brasil, circulando com esse trabalho, sempre indo para praças, né? De maneira muito democrática, com espetáculos gratuitos. Então muita gente conhecia, muita gente se identificava. Esse texto do Shakespeare foi adaptado por um autor, por um dramaturgo cearense chamado Vitor Augusto, Sim. que ele tinha uma maneira de escrever o texto que ele chamou de matuto poético. Ele meio que criou uma dramaturgia muito própria, em que tinha um jeito de falar muito cearense. Quando você fala uma maneira cearense de montar Shakespeare, foi isso mesmo, assim, literalmente. Jeito bem moleque. Isso, era bem moleque eu a montagem. Queria ter visto. Era bem moleque. Então, também teve Prometeu, que tu fez com o Núcleo Habitat de Atores, da Inquieta-Cia de Teatros. A Inquieta-Cia de Teatros que teve com a gente semana aqui. passada esteve aqui com a gente. Na pessoa do Andrei, né? O Andrei Verdade. Bessa veio aqui falar. Então, está disponível no nosso canal o vídeo de entrevista com o Andrei. E essa tua peça foi também uma peça a partir da formação Sim. que eles realizam. Que é o Núcleo Habitat de Atores, que eles Isso. realizaram em 2014 e que esse ano também vai voltar. Como foi pra ti essa peça, esse processo como um todo? Pronto, eu identifico na minha trajetória 3 cursos que foram fundamentais na minha formação, na minha trajetória. Que é o Princípios Básicos, que esse foi esse primeiro que eu falei para vocês, do Teatro Alencar. O outro foi a licenciatura em Teatro. E com certeza nesse intermeio tem o Núcleo Habitat de Atores, que foi a primeira residência que eles lançaram aqui em Fortaleza, para pessoas que já tinham experiência em teatro, né? O grupo, ele queria trocar experiências durante 8 meses. Eles fizeram uma seleção. Eu acho que na época teve mais de 100 inscritos, né? Eu acho que entraram mais ou menos umas 20 pessoas que entraram para fazer parte dessa residência. Aí tinha carta de intenção, tinha que mostrar uma cena, enfim, tinha uma seleção para fazer parte. E com a ideia dos 4 integrantes, né, que na época era o Silvério Pereira, o Gil Gifone, o Andrei Bessa e a Andrea Pires. Sim. Eles queriam trocar experiências, né? Falar um pouco sobre os processos criativos deles, sobre as experiências deles, trocar com esses atores que já estavam aqui na cidade, né? Então eu fiz parte dessa residência.
E conclusão da residência, montamos 3 espetáculos. O grupo era um grupo grande, né, de mais de 20 pessoas. Aí então, não, vamos montar uma peça, não, vamos dividir, vamos montar 3 peças, né? Aí as 3 peças foi 8 milhões de habitantes, quem estava dirigindo é a Andréa Pires. Aí a outra foi Entre, quem dirigiu foi o Andrei Bessa. E a outra foi o Prometeu, que é esse clássico do Ésquilo, que a gente montou. E a gente meio que fez se inspirou no Ésquilo e se inspirou também no Rainer Miller, que é um autor alemão, também do século XX, que tem uma poesia. Porque o Prometeu conta a história da prisão do Prometeu, né? O Prometeu, a tragédia, o mito. E o Rainer Miller, ele fala sobre a libertação do Prometeu. Ele fala de quando o Hércules vai libertar Prometeu. Então a gente meio que queria falar um pouco sobre essas duas coisas, né? Então a gente meio que pegou a poesia, pegou essa dramaturgia do Ésquilo para criar nosso trabalho. Era todo ritualístico, a gente trabalhava com músicas autorais, a gente tocava em cena, cantava, fazia uns cânticos. Era bem legal. Era bem legal. Sujava de mel, tinha umas coisas assim. Bem experimental, assim. Era bem experimental. A gente ficou em 2 anos de circulação com esse trabalho, né? A gente chegou a circular por todos os equipamentos culturais de Fortaleza. Foi bem bonito esse projeto, que foi em 2014. Então, como coletivo, a gente já conversou um pouquinho, mas eu queria conversar mais um pouquinho. Vocês o coletivo, ele é composto, além de ti como diretor, vocês têm a Gabi Gomes e o Lucas Gomes. Isso. Fala um pouco do porquê esse nome. O coletivo, ele já existe desde 2005. Ele teve um começo bem bacana, né? Que foi a partir do movimento de reintegração de pessoas atingidas pela hanseníase. E aí acabou que saiu desse movimento e se expandiu. Sim. E aí, fala um pouco desse movimento lá no Maracanaú, que tem um nome chamado Cangaias. Pronto. A história do Cangaias, ela é bem bonita, assim, bem rica e bem grande, assim. Ele foi um grupo que surgiu dentro de um movimento, em 2005, ainda se chamava Trupe Cangaias, que foi um grupo que surgiu com um objetivo muito claro, que era sensibilizar as pessoas a partir da doença hanseníase, né? Porque esse movimento, que é um movimento conhecido nacionalmente, que é o Mohan, ele tinha um núcleo lá no Maracanaú, que era coordenado por uma agente social de lá, que é a Jaqueline de Aquino, ela dirigia esse grupo. Ela tinha um objetivo muito claro, ela queria tirar os jovens um pouco dessa... Da comunidade, que lá é uma comunidade bem, como eu posso dizer, que tem um índice de violência, né? E queria colocar dentro desse grupo de teatro para transformar, ressocializar e transformar a arte como um veículo de transformação social. O objetivo era esse, a arte como um veículo de transformação social. Então, o grupo surgiu em 2005. Eu não fiz parte do surgimento do grupo. Eu já entrei, o grupo já existia. Então, eu trabalhava com jovens da comunidade. E depois começou a entrar dentro desse grupo algumas pessoas que vinham também um pouco mais distante, né? Então, porque o Cangaias, ele surgiu dentro da colônia Antônio Justa, que é um bairro que fica um pouco distante do centro de Maracanaú, né? Sim. E eu sou do centro de Maracanaú. Tem um trabalho bem bacana, esse centro eu já conheço, já ouvi falar bem dele. Pois é. E o Mohan, ele surgiu nessa colônia. Então, alguns atores que já faziam teatro no município começaram a se sensibilizar com a proposta do movimento, foi o meu caso, e que entrei no grupo para falar um pouco sobre esse movimento, né? Então, o que é que a gente fazia? A gente montava peças com o aspecto informativo, né? Todas as peças que a gente montava tinham esse caráter de falar um pouco sobre a doença, né? De desmistificar um pouco, porque a doença durante muito tempo, ela criou um nome muito forte, né? Então, a gente queria um pouco falar que a hanseníase tinha cura, a gente queria falar um pouco com a comunidade, sensibilizar a comunidade a respeito dessa doença. E a gente fez um trabalho muito bonito no Maracanã durante muito tempo, né? Então, 7 anos, né? Até 2012. Até 2012, o grupo trabalhava especificamente com a questão do teatro informativo, né? Então, aí teve entradas e saídas de pessoas. E a gente foi ficando com quem ia se interessando em desenvolver um projeto a longo prazo. E que não dependesse exclusivamente do movimento social. A gente foi criando lançando outros olhares para o próprio fazer teatral, né? Foi quando a gente meio que criou uma ruptura com o movimento, mas uma ruptura amigável. É tanto que o movimento ainda continuou criando outros grupos que continuaram desenvolvendo o mesmo trabalho. E a gente meio que
sai do movimento para trabalhar um teatro em que seja profissionalmente, né? Sim. Essas apresentações que vocês faziam de maneira informal, eram aonde? Era por onde? Eram nas ruas, Se apresentava nas em todo praças, em canto, todos onde os chamava lugares. a gente ia. É? A gente fazia secretarias, todas as secretarias do município a gente fazia secretarias do estado também. A gente fazia em escolas, a gente passeou por todas as escolas de Maracanaú. A gente fazia em praças, a gente fazia em eventos da prefeitura, a gente fazia em parques, a gente fazia onde chamava, a gente fazia o trabalho, assim, não tinha essa não. Bacana. Tipo, são os variados lugares que a gente pode estar... Isso. E na época o grupo tinha muito essa pegada, assim, de falar um pouco, de ir onde as pessoas estão, né? Sim. O grupo fazia muito teatro popular, né? Então a gente ia com o nosso cortejo, ia com nossos instrumentos. E é muito importante esse movimento, né? Porque deslocar o teatro do habitat natural dele, né? E trazer para perto das pessoas e mostrar que é acessível, que não é só aquela coisa pomposa, maravilhosa, né? Tratar de questões muito importante. urgentes também. Então a gente chamava mesmo, assim, a gente ia nas casas, chamava as pessoas porque a gente ia fazer uma roda na praça ao lado, vamos fazer nossa festa aqui, a gente quer que você chegue junto para assistir essa apresentação. A gente fazia esse trabalho, né? Durante 7 anos a gente fez muito isso, né? É um tempinho. Sim, é um E tempinho. como coletivo, vocês realizaram alguns espetáculos e tem 2 principais que a gente quer conversar aqui um pouquinho, que é o Miau, que é um sim. espetáculo infantil, mas não só infantil. Classificação livre, assim, os que adultos se emocionam muito. E A gente tem uma foto A gente aqui, tem umas inclusive, do fotos Miau. porque Teatro de sombras. que é inspirado no cinema mudo. Sim. Fala um pouquinho dele pra gente. Pronto, o Miau é um texto do Yuri Yamamoto, que é um artista, diretor de teatro. É um dos fundadores do Grupo Bagaceira. Do Grupo Bagaceira, foi uma parceria que a gente teve com o Yuri em 2016, porque a gente estava querendo montar o primeiro infantil do grupo e o Yuri se prontificou a escrever o roteiro desse nosso primeiro infantil, né? E ele escreveu a história de um gato que acha uma criança na rua e pega a criança para criar. Ah, que legal. Então, o gato adota uma criança, né? E começa a criar a criança como se fosse filho dela. E no decorrer do desenvolvimento da criança, ela começa a se perceber não como gato, mas sim como gente. Aí começa a ter uns conflitos de identidade. E a criança começa a se afastar do gato, né? Porque começa a se identificar como gente. Com outro clã, né? Aí a gente meio que pega algumas referências, como o teatro de objetos, o teatro de animação, o teatro de manipulação, a questão do próprio cinema também para contar essa história. Porque teve uma obra que a gente encontrou, que é uma obra do Charlie Chaplin, que se chama O Garoto, que é mais ou menos dos anos 40, e que também conta a história do Carlitos, Sim. que é o Chaplin, que encontra uma criança no lixo e pega a criança para criar também. Então a gente meio que criou esse paralelo entre a obra que a gente queria montar e o Charlie Chaplin, né? Sim. Também me lembrou, né, pessoalmente, muito o mito de Rômulo e Reno, que eles foram criados por pela uma loba. Sim, gêmeos. sim. Na verdade, essa história, é que nem Romeu e Julieta, né? Que é Tristão e a Isolde. gente Tipo assim, tem- ele vai se vai se recriando Sim, a gente tem ao outras longo da histórias, história né, e dentro se do imaginário adaptando. popular. Sim. Ah. Tem outras fotos também do Miau, que é legal, que eles utilizam muito do teatro de sombras. Sim. Foi sim. a que eu coloquei, essa daqui. E a gente tem essa aqui isso. também, que ele tá caracterizado, Sou né? eu faço o garoto que acha que é um gato. E durante muito tempo ele acredita muito que ele é um gatinho, até no final, né? Porque a gente tem meio que... Aí fala um pouco sobre morte, sobre Sim. identidade, sobre novas configurações familiares e também sobre morte. Muito legal. A gente meio que tenta levar esses temas até para os pequenos também, né? Então o trabalho ele é bem, bem importante. A gente fez recentemente o encerramento do Festival de Teatro de Acopiara. A gente fez o encerramento do 26º Festival de Acopiara semana passada. Né? A gente fez lá o Miau, foi muito bonito, uma plateia de mais de 400 pessoas estavam Que lá para legal. assistir o trabalho. E ficam muito felizes com o espetáculo, também ficou bem triste, porque o final ele é bem... Tem uma tensão, assim, a gente cria a gente emociona um pouquinho com o trabalho. Imagino Legal. que sim, porque pelos temas que são abordados, são temas mais E a forma sensíveis também, né? e delicados. As linguagens que vocês utilizam são bem bacanas. Essa história de trabalhar com o teatro de sombra, com essas novas linguagens, né? Principalmente para trazer um diferencial. Eu acredito que as pessoas que assistem também... Quero ter a oportunidade de assistir Teve uma... e de me sensibilizar também com isso. Vocês vão adorar, tenho certeza. Teve
algo que aconteceu bem peculiar assim, durante a apresentação de Acopiara, porque o espetáculo era composto por quadros, assim como no cinema mudo, né? Sim. Então sempre tem um fade-in para começar e tem um fade-out para terminar as cenas, né? Com a gente faz com luz. Aham. E no final de cada cena o público ficava aplaudindo as cenas como se fosse uma exibição realmente de um filme, Que né? legal. Sim. E é interessante porque, como é uma peça que se inspira no cinema, no cinema mudo, né? No cinema também preto e branco, do início do século XX, a maioria das pessoas não teve acesso, Sim. né? As crianças não sabem mais o que é também a questão do cinema mudo. Então é uma maneira mesmo de reviver uma cultura, né? De falar um pouco sobre essa arte que meio que foi de grande importância, né? Sim. E transita entre as linguagens. Isso, exatamente. Eu acho que Teatro, é uma cinema. característica da contemporaneidade, né? Acho que as coisas não estão bastante. mais aí, né? A gente tá meio que A gente tá juntando só tudo. nos hibridismos. Tudo junto e Nos misturado. hibridinhos, tudo junto e misturado. Essa peça, ela ganhou o troféu Ceará em Cena de melhor iluminação. A gente foi indicado a alguns prêmios, né? Como figurino, atriz, iluminação, melhor espetáculo infantil do ano. Sim. E a gente ganhou o prêmio de melhor iluminação. E de fato a iluminação tá muito bonita. Vou voltar aqui, inclusive, a foto. Essa foto tá linda. É Muito bem Principalmente por usar essa vertente do teatro de sombras, que trabalha muito com a luz. Sim, sim, sim. É muito lindo o trabalho. Lindo. E Balões, Eu Te Amo. E aí é outro tema urgente da sociedade, né? Poliamor. Foi uma pesquisa que iniciou em 2014, aí vem antes do Miau, que a gente estava falando um pouco sobre relacionamentos amorosos, né? O objetivo era falar um pouco sobre isso, essa era a pesquisa. E a gente montou um sketch também com o mesmo nome, Balões Eu Te Amo, para apresentar num festival aqui da cidade, que era o FECTA. E a gente venceu esse festival, né? A gente ganhou o júri oficial, primeiro lugar, e também ganhamos um prêmio de direção, né? Ganhou direção lá. E a gente meio que... Colocar aqui a foto pra galera dar uma e a olhadinha. gente estava experimentando ainda, né? O objetivo era mesmo colocar para ver como é que o público reagia com o trabalho, né? E quando a gente ganhou esse prêmio, a gente teve uma aceitação muito grande. Vamos continuar a pesquisa, vamos levantar um espetáculo, porque até então o trabalho tinha 20 minutos, era um sketch. Então, por conta da aceitação do público, vamos continuar com a pesquisa. E a gente falava sobre relações amorosas, sobre traição, sobre a questão do marido que se... Nessa cena, especificamente, dá pra contar alguma coisa sobre isso? Pra Dá, quem não dá tá sim. assistindo, Dá sim. temos um quadrado no chão, né? Acho que de fita. E Isso. 3 pessoas circulando com alguns objetos cotidianos. Acho que é um aspirador de pó, Jornal. um jornal e tem uma pessoa ali Colocando a fita. colocando a fita. Exatamente. Pronto, o que é o espetáculo? O espetáculo fala da história de João e Maria, que esse é um casal que vive durante muito tempo, a gente vai passando o tempo acompanhando a história desse casal, e que o marido se apaixona por outro rapaz que trabalha na mesma empresa que ele, né? Então esse era o sketch. Então, por exemplo, na foto, a gente meio que trabalha com alguns signos, né? Tipo, esse quadrado representa a casa, o aspirador de pó, o fato da mulher estar cuidando da casa, e o marido que está se preparando para ir para o trabalho. A gente meio que troca de roupa em cena, tem essas coisas. Então, e o amigo que fica meio que circulando a casa, né? Então, essa imagem do quadrado, apenas sondando ali de lado, né? Então, no sketch, acabava quando a mulher descobria que o marido estava tendo um relacionamento com um rapaz. Esse era o sketch que a gente apresentou. Sim. Quando a gente foi transformar em espetáculo, a gente quis mergulhar mais na pesquisa. Aprofundar mais o assunto. Aprofundar, e a gente quis falar um pouco sobre relacionamentos poliamorosos. Então, no espetáculo, há um triângulo amoroso entre os 3, né? A Maria começa a gostar também dessa figura, que vai começando a conhecer, e o marido é apaixonado pela mulher e também é apaixonado pelo rapaz, e tenta meio que trazer o amigo para dentro dessa relação, né? E a gente meio que queria tocar nesses temas, assim, né? Que são bem urgentes de falar um pouco sobre isso, né? Existe, por exemplo, alguns movimentos aqui no estado, né? Movimentos de relacionamentos livres e poliamorosos. A gente acompanhou, conversou com alguns casais, a gente se sensibilizou muito em relação a isso, né? E a gente queria falar um pouco sobre esses temas. É verdade. Aí. Acho que é muito importante falar, inclusive, sobre isso que você está dizendo, da conversa que vocês tiveram com pessoas, Sim. né? Sim. Porque por ser um assunto delicado, um tabu, né? Você falar de relacionamento sem ser monogâmico é uma coisa meio complicada, né? Era. E você apresentar isso de uma forma fidedigna, né? Tipo, pesquisando, indo em loco, tipo, tendo essa vivência realmente de, pelo menos, tentar contar de uma maneira próxima, né? Porque Sim. acho que só conta de verdade quem passa.
Mas quando você falou, me atentou para isso, né? Dessa importância desse estudo e dessa aproximação, de você saber o que é que você está retratando minimamente, né? Sim. Teve uma autora que foi muito importante pra gente, que é a Regina Navarro, né? Que era uma sexóloga, também é psicóloga. Sim. E ela fala um pouco sobre as questões das relações livres, né? Sobre essa questão do relacionamento monogâmico, que meio que aprisiona as pessoas, que é um relacionamento muito possessivo, né? E ela tem meio que umas... Ela fala um pouco sobre isso de maneira bem radical, assim. Mas também muito interessante o posicionamento dela, se você olhar com outros Também olhos. tem uma certa diferença em relacionamentos livres e poliamor. Porque no relacionamento livre, no poliamor, acredita-se que esse grupo de mais de 2 pessoas, elas se amam entre si, né? Nos relacionamentos livres, não necessariamente. Exatamente, eles estão ali fechados naquela Isso. Naquele relação. pacto. No poliamor é um relacionamento monogâmico, só que não sendo de 2, né? De 3, de três, 4, de quatro, 5. de vários. E o livre já não, já é toda uma outra questão. Focado no outra indivíduo. questão. Ah. É uma outra questão. Bacana. Então, é isso, a gente vai seguindo. Vamos só lembrar um pouquinho dos cursos livres de teatro. A gente Que tu esqueceu falou? também as fotos. Tem umas fotos aqui mais na dele, frente, né? só. Mais na frente? Ah, tá. Só lembrando que o elenco dos Balões Eu Te Amo, né, desse espetáculo, ele é composto pelo Beethoven Cavalcante, Sim. Luiz Carlos Shinoda aqui conosco e a atriz Cíntia Viana. Isso mesmo. E todos graduandos em licenciatura em teatro. A Cíntia fez parte durante um processo do trabalho e depois a gente entrou uma outra atriz ainda pra fazer, né? Porque o espetáculo ficou em cartaz durante um tempo, né? Aham, Então a Cíntia começou com um projeto, depois acabou saindo, assim como Beethoven, assim como, enfim. certo. Então vamos só lembrar um pouquinho sobre os cursos livres de teatro que vocês Vamos. realizam, que são ações formativas voltadas para atores e não atores, que é bem importante a gente salientar isso. O curso Livre de Práticas Teatrais é um projeto de formação que o grupo começou a desenvolver ano passado. Né? A gente tinha interesse de desenvolver um projeto para a cidade que trabalhasse com atores e também com pessoas que não fossem atores para meio que desenvolver práticas teatrais que de alguma forma a pessoa se identificasse Sim. e utilizasse isso na sua profissão. Esse foi o objetivo, né? Então a gente lançou um curso ano passado, o CLPT, como a gente chama, e a gente a gente formou a primeira turma e montou um espetáculo de conclusão chamado Edifício Munique, que a gente fez 2 temporadas. O espetáculo recebeu um prêmio também nessa mesma premiação que você acabou de falar, do Ceará em Cena, de melhor atriz. E esse ano a gente continuou, esse ano com a parceria da Casa da Esquina, na sede de 2 grupos de teatro, que é o Grupo Bagaceira Sim. e o Teatro Magna, fica ali no bairro de Fátima, né? Sim. E a gente está com esse projeto de formação, que é um projeto que durou 8 meses, acontece sempre de março a novembro. A gente conta também com a parceria de 2 professores, artistas da cidade, para ministrar alguns módulos, né? Que é a Juliana Veras, que é professora da licenciatura do IFCE, que também é professora dos Princípios Básicos, e o Rafael Barbosa, que também é professor, também é artista local. E eu também ministro alguns módulos, e meio que divide alguns módulos e cria esse projeto de formação com pessoas diversas, assim. Então a gente tem pessoas que fizeram teatro durante um tempo e atualmente trabalham como outra coisa, né? Trabalham em outros setores, e pessoas que nunca fizeram teatro, nunca fizeram na vida, assim, querem ter a primeira experiência, perder a timidez, melhorar a comunicação, se relacionar melhor com as pessoas. O objetivo é esse, e meio que lá vão se descobrindo atores, se descobrindo atrizes. Eu acho isso E é uma maravilha. mistura incrível. E o que é interessante desse curso de vocês é os módulos que vocês trabalham, que são direcionados a desenvolver algumas habilidades, digamos assim, né? Que é um módulo vocal. Fala um pouquinho dos módulos. Os módulos também têm a ver com a própria pesquisa do grupo, né? Então a gente tem presença cênica, que tem a ver com treinamento físico. A gente tem voz, o canto e a fala na cena, que é ministrado pela Juliana. A gente tem um módulo de teatro popular, de interpretação, de dramaturgia, e depois finaliza com a montagem e a temporada do espetáculo de conclusão, né? Que é uma dramaturgia que também é feita a partir dos alunos, né? Os alunos aprendem a desenvolver um texto teatral, e a partir desse material o Rafael recolhe algumas coisas e cria a dramaturgia original para a montagem do espetáculo, né? Que é interessante, porque vocês têm esse trabalho voltado para desenvolver a expressividade teatral, e também mais voltado para esse lado da criação.
Assim, como que foi essa experiência com o Edifício Munique, que foi a primeira que vocês fizeram e já levou um prêmio do Foi. Teatro em Cena, né? Do Ceará em Cena. Fala um pouquinho como foi esse processo de criação de vocês. Pronto, o CLPT, ele, como eu estava falando, né? Ele traz um grupo de pessoas que não necessariamente são atores, né? Então, como é que didática, que metodologia de trabalho a gente vai desenvolver junto com essas pessoas por mais que seja uma experiência em teatro, mas que agregue também outros lugares de expressividade, de outras coisas. Então, por exemplo, nessa turma do Edifício Munique, a gente tinha dentistas, a gente tinha uma pessoa que era agente penitenciária, a gente tinha uma atriz, duas atrizes que são jornalistas, enfim, outras pessoas que não necessariamente eram do meio, né? E a gente meio que quer propiciar uma experiência em teatro para elas, né? Então foi uma experiência que durou 3 meses, a montagem do espetáculo dura 3 meses, a gente fez a temporada de estreia no Teatro das Marias, que é um teatro que atualmente está fechado, infelizmente. E depois a gente fez a segunda temporada do espetáculo esse ano, em março, no Sesc Emiliano Queiroz, e foi muito bonito, assim. Foi muito bacana, porque para muitas pessoas era a primeira vez que estavam se apresentando diante de um público. E é uma experiência outra, assim. Então tu imagina o nervosismo, assim, como é que é isso, né? Então, eu entendo perfeito, porque eu fiz teatro um tempo. Ai, que bom. E eu sou tímida, assim. E aí eu ficava, ai, que nervoso. E Inclusive, fala por que você saiu do teatro. Não vou me expor. Vai ter que falar agora, jamais, né? Tô falando tanta jamais coisa. vou me expor aqui. Mas é interessante lidar com essas questões. Se colocar e ter esses espaços que as pessoas possam se desenvolver e desenvolver essa expressividade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter num desenvolvimento humano. E eu acho que o teatro, ele é muito potente para isso. Assim, o teatro e a dança. Porque são artes que estão diretamente ligadas com o corpo. Expressão corporal. Né? E assim, isso é muito bom. Nós acreditamos que o teatro, que todo mundo tem possibilidade de fazer teatro, todo mundo pode fazer teatro, e é importante para todo mundo fazer teatro, assim, independentemente se segue carreira ou se não segue carreira. Eu super considero isso também. Shinoda, Shinoda. Vou conseguir. Mas tudo bem. A gente vai caminhando um pouquinho para os nossos encerramentos. E a gente tem um quadro que é chamado Alencarinos que Fizeram História, que é uma homenagem para cearenses que se destacaram nas áreas das artes. Hoje, como a gente está falando de teatro, a gente vai falar sobre o Carlos Câmara. É isso aí. Deixa eu procurar, inclusive, aqui logo a fotinha dele pra gente mostrar esse senhor distinto nesta pintura, né? Não, pintura? É um desenho. É uma foto? Tá parecendo um retrato... Uma fotografia, né? É porque aquelas fotografias, aqueles quadros que são bem antigos. Este é Carlos Câmara. Carlos Câmara nasceu em Fortaleza no dia 3 de maio de 1881. Foi um dos destaques da dramaturgia e um dos nomes mais expressivos da comédia cearense. Fundou o Grêmio Dramático Familiar em 1918 e produziu as peças mais populares nos teatros de Fortaleza no começo do século XX. As suas peças teatrais continham crítica a costumes sobre a sociedade cearense da época. O texto e os ensaios eram elaborados de forma irreverente e cativavam o público de forma popular, levando o humor cearense para os palcos. Depois de obter vários sucessos com as suas peças, Carlos Câmara entrou para o quadro de sócios da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais em 1921, tornando-se representante do Ceará até o ano de 1924. Morreu em 1939 e o seu nome está eternizado em diversas homenagens pela cidade. No Teatro Carlos Câmara, por exemplo, né, na rua que leva o seu nome em Fortaleza, e no Troféu, que premia desde 1987 as personalidades que contribuem para as artes cênicas no estado do Ceará. Temos algumas dicas também, né? A Biblioteca Carlos Câmara. Só um parêntese, assim, pro Carlos Câmara, é que como ele estava também afinado ao que a gente discutiu aqui, das questões que o Cangaias trouxe, junto com essas obras literárias, principalmente a que vocês vão estrear hoje, né, com Kafka, que ele também tinha essa característica de fazer as críticas, piadas, essas críticas da sociedade, de uma forma bem sarcástica. E o Kafka
tem muito isso também na porque obra dele. O Carlos Câmara trazia essas situações do cotidiano e sempre fazia essas sátiras com essas situações do cotidiano, né? Eu me lembro que uma vez, no primeiro curso que eu fiz, os Princípios Básicos, teve um grupo que montou o Calu, que é uma obra dele, foi a peça que mais chamou a atenção, assim, de todo mundo. Porque eu acho que às vezes a gente meio que vai muito pegar outros autores e esquece que aqui, próximo da gente... A gente tem exatamente. muitos e muitos muito bons. É. E que é O Carlos Câmara é um deles. E que é muito importante a gente olhar para o que a gente tem aqui, que a gente produz aqui, que tem muita potência. A gente montou o Ariano Suassuna, então podia ter sido um Carlos Câmara, que seria com certeza... Fica para uma próxima Já oportunidade. fica para um próximo projeto. Exatamente. E aí agora a gente vai com umas verdade. dicas do que a gente pode encontrar pela cidade. Isso, a nossa primeira dica é a biblioteca, né? Carlos Câmara, que fica no Teatro José de Alencar, inaugurada em 1996. A Carlos Câmara pertence ao Sistema Estadual de Bibliotecas, conta atualmente com um acervo de 2.395, do qual 931 livros são específicos da linguagem de teatro e 1.464 volumes sobre literatura. Fica no Teatro Morro do Ouro, anexo ao TJA, né, o Teatro José de Alencar, na Rua Liberato Barroso, número 525, no bairro do Centro. É isso aí. Tem muita coisa boa por aí pra gente desbravar. Outra coisa que está acontecendo, que na verdade está acontecendo desde sábado passado, que é o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, que começou dia 1 de setembro e segue até o dia 8. O Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga ele é realizado pela Associação dos Amigos de Arte de Guaramiranga, o AGUA. E está entre os grandes eventos culturais do país, e ele tem se firmado no segmento teatral do Nordeste brasileiro como um importante centro de talentos regionais. Nesta edição, ele está comemorando já 25 anos. E estão acontecendo, desde o dia 1º, 11 espetáculos que dão um panorama das artes cênicas da região Nordeste, com grupos de diferentes estados, como do Maranhão, com o grupo Criolina, que trazem o show Radiola em Transe, a baiana Lívia Matos, que apresenta a performance circense, a sanfonástica Mulher Lona. E na mostra Ceará Convida, que faz parte da programação do festival, tem uma festa baiana que vai acontecer com o espetáculo Looping Bahia Overbud, além do espetáculo Lugar Nenhum, da Companhia Latam de São Paulo. E entre os cearenses que compõem a mostra Palco Ceará, 11 espetáculos, 10 companhias estão se apresentando em Guaramiranga. Tem o Transono, do coletivo artístico As Transvestidas, que é um dos destaques da programação. Além disso, terão as peças dos coletivos Carroças de Mamulengo, Dona Zefinha e Pavilhão da Magnólia. O evento ele também vai receber uma série de debates, além de apresentações de espetáculos, atividades infantis e programação musical. Entre os destaques da programação musical, vai ter a festa de encerramento com o grupo Tambores de Guaramiranga e a banda Transacionais. É isso aí. Mais uma dica é a Bienal Internacional de Teatro do Ceará. Após passar por Sobral e Juazeiro do Norte, a segunda etapa da primeira Bienal Internacional de Teatro do Ceará, BITCE, chega à capital para uma programação que acontece da quarta-feira, dia 5, né, amanhã, nas dependências do Teatro José de Alencar e do Teatro Boca Rica. O Teatro Mito e Feminino Conexões é o tema que interliga os espetáculos, solos em sua maioria e as ações formativas. Nessa segunda etapa, a Bienal Internacional conta com a presença de montagens do Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, além de Itália, Argentina e Venezuela. Em comum, o foco nas mulheres e personagens da dramaturgia e mitologia universais. É muita coisa acontecendo. Então, a abertura da Bienal Internacional de Teatro do Ceará, que está na sua segunda parte, ela vai acontecer hoje, às 18 horas, e segue até a quarta-feira, dia 5. E vai ser no Teatro José de Alencar, que fica na Rua Liberato Barroso, número 525, no bairro do Centro. A programação ela é gratuita e o acesso para as peças é por ordem de chegada. Então, cheguem cedo. Fica a dica.
para as inscrições ou para maiores informações, é importante acessar o site, que é www.bitce.com.br. E aí a gente vai encerrando, convidando a todos para que hoje assistam, vão lá prestigiar o Shinoda, na peça Na Colônia Penal, que vai estrear hoje às 20 horas. A gente tem umas imagens da peça, porque ela já está em circulação há 2 anos. Nossa. Então, e tem imagens aqui pra gente dar uma olhadinha. Shinoda veio aqui falar sobre ela. E a peça vai estrear hoje, mas ela vai acontecer durante todas as terças de setembro. É isso, Shinoda? É isso mesmo. Todas as terças de setembro, sempre às 20 horas, lá no Teatro Dragão do Mar. Venham, vamos discutir algumas coisas sobre o que está acontecendo no país, principalmente em relação à ascensão desse conservadorismo na política, sobre essa questão da deslegitimidade dos direitos humanos, e tudo isso como uma obra de um autor muito importante para a literatura universal, que é o Kafka, feito de maneira bem criativa, e vai ser muito bacana. Venham. E os ingressos estão a R$10 a inteira, R$5 a meia. A classificação é 16 anos. É isso aí. E a gente vai chegando. A Wilma tá ela chegou aqui tímida, quietinha. Ela quer conversar. Agora, não fala agora ela não larga o microfone. É um negócio fora de sério, viu? Mas é isso, gente. São os meus tempos de teatro que estão aflorando, né? A gente vai chegando aos finalmente aqui do nosso programa, né? A gente quer agradecer de coração ao Shinoda por ter aceitado aí o nosso convite. As nossas portas estão sempre abertas. Obrigado. Muito obrigado por ter partilhado aí um pouquinho da sua história com a gente, ter contado um pouquinho da tua trajetória, da tua companhia. E se você quiser fazer alguma consideração, fazer aí a chamada final para os nossos telespectadores para conferirem a sua peça que vai estrear hoje, pode ficar à vontade. Então, vou deixar mais uma vez o convite para vocês também, venham assistir também, fica aqui o convite. Esse espetáculo é muito importante para esses tempos que a gente está vivendo. Nunca foi tão importante falar sobre Kafka nessa vida que a gente está vivendo agora. E é uma montagem que a gente utiliza alguns recursos de iluminação. A gente trabalha com retroprojetor, né? Trabalha com transparências, com imagens, com sombras. Mais uma vez a gente trabalhando com sombras. E apenas eu estou em cena junto com Ed Cleison Freitas, que é um ator também bem jovem aqui da cidade. E é um trabalho bem forte, assim, bem importante. E venham todos, assim. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Shinoda, mais uma vez, por ter vindo, pela disponibilidade, pela conversa. E é isso. Obrigada a todos que nos assistiram. Ou que vão nos assistir mais em breve, verdade. Mais à frente. E é isso. Obrigada e boa noite. Tchau, gente. Só para lembrar, nossas redes sociais, né? Rádio Ceará News. A gente tá em todas as plataformas, Facebook, YouTube, Instagram. O nosso site você também pode acessar, www.cearanews.com.br. A gente está passando por uma reformulação de conteúdo no site, mas o nosso frame da Web Rádio tá lá. Você pode acompanhar a nossa programação de programas e a nossa programação musical, né? E o Prosa Cultural é este programa maravilhoso, onde a gente traz aqui artistas locais, falamos sobre a cultura, falamos sobre arte. Todas as... de segunda a quinta, né? A gente tá aqui às 17 horas. Eu e Wilma Farias, junto com vocês. E é isso, a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a participação de vocês. Curtam os nossos vídeos, compartilhem todo o nosso material na rede social. Se você conhece alguém que tenha interesse de saber um pouquinho mais sobre o conteúdo que a gente traz aqui. Tá joia? Um abraço pra vocês e até amanhã. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.